Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre os casos especiais do cálculo estequiométrico. Então, a gente vai ver reações consecutivas, pureza e rendimento. Tem algumas questões que trazem esses três conceitos numa mesma questão, tá? Então, isso é muito aplicado nos vestibulares e no Enem principalmente, ok? Mas é preciso que você saiba fazer um cálculo estequiométrico simples. Então, se você chegou nessa aula sem ter assistido a aula de cálculo estequiométrico simples, é importante que você assista a primeira aula de cálculo estequiométrico simples, para ter uma noção melhor do que a gente vai fazer aqui nessa aula, ok? E o cálculo estequiométrico simples também pede um pré-conhecimento, né, sobre os cálculos químicos, que são os conceitos de mol, de massa molar, do número de Avogadro, do volume molar, que aí nessa aula a gente transforma mol em massa, transforma massa em volume, né? Então, essas transformações todas, né, todos esses conceitos a gente vai precisar nessa aula aqui de cálculo estequiométrico, ok? Então, se você já está com isso tudo em dia, vamos lá. Bom, então quais são as regras fundamentais num cálculo estequiométrico? Olha, a primeira é escrever a equação química que está mencionada no problema. Nem sempre você precisa fazer esse passo, né? Às vezes a equação já é fornecida, tá? E se ela for fornecida e não estiver balanceada, você tem que fazer o balanceamento. Por quê? Porque os coeficientes do balanceamento indicam a proporção em mols dos participantes na reação. E aí a gente talvez precise transformar mol em massa, massa em mol em volume molar, tá? Então isso é extremamente utilizado. Mas se ela já estiver balanceada, a gente vai direto para o terceiro passo, que é estabelecer a regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema, ok? Bom, então vamos ver alguns exemplos, algumas questões aqui, onde a gente aplica, né, esses três conceitos aí de reações consecutivas, pureza e rendimento. Vamos lá. Então, olha, a primeira questão é uma questão aqui do Enem 2015, onde ele diz assim, olha, para proteger estrutura de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que tem essa fórmula aqui, olha, sulfeto de zinco, né, ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Então, a questão forneceu as massas molares de todos os participantes das reações químicas. E a pergunta é, que valor mais próximo de massa de zinco metálico... Então, repara, olha, ele quer saber a massa de zinco metálico. Isso seria, né, a nossa pergunta da questão, que vai estar em quilogramas. Então, que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilos será produzido a partir de 100 quilos de esfalerita. Então, esse é o dado da questão, né? Então, repara, a esfalerita, ele falou aqui em cima, né, o ZNS. Repara que o ZNS ele está aqui na primeira reação, né? E a pergunta é sobre o zinco metálico. Ora, faltou uma setinha aqui, vamos colocar. O zinco metálico, olha, está aqui na segunda reação. Então já temos uma primeira situação aí nessa questão, que são as reações consecutivas, né? Então, eu tenho mais de uma reação nesse cálculo estequiométrico. Normalmente o cálculo tem uma reação só, né? Mas nessa aqui eu tenho duas reações. E o dado da questão está aqui numa reação, que é o ZNS, que é a esfalerita, né? E a pergunta, que é o zinco metálico, está aqui numa outra reação. Então eu teria que achar uma relação, né, entre essas duas reações, entre especificamente, né, a esfalerita e o zinco metálico, ok? Toda vez que isso acontece, então, você vai reparar que um dos produtos da reação é reagente na próxima reação. Nesse caso aqui é o ZNO. Repara que o ZNO aqui, olha, é um produto da primeira reação e na segunda reação ele é um reagente, tá? Porém, as quantidades dele estão, olha, diferentes. Aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho um só. Então, eu preciso acertar essa quantidade, tá?
Como que eu faço isso? Eu multiplico a equação de baixo por 2, para poder igualar a quantidade de ZNO, ok? Então, multiplicando a equação de baixo por 2, eu vou ficar aqui com 2 de ZNO, 2 do CO, 2 de zinco e 2 de CO2. A gente multiplica a equação inteira, ok? Então, olha, eu poderia cancelar, né? Agora está certinho, tá? E se eu quiser, eu posso fazer aqui uma equação global, tá? Mas para dar uma agilizada, a gente vai pegar só os dois que estão tratando aqui, olha. O 2 do ZNS com 2 de zinco. Repara que a proporção entre eles mudou quando eu fiz essa soma, né? Repara que eu tinha 2 para 1 só. Esse 2 aqui apareceu depois. E aí eu fiquei com a proporção de 2 para 2. Ok? Obviamente que eu posso, né, simplificar esse 2 e 2 aqui e aí vai ficar a proporção de 1 para 1. Né? Em relação ao que eu tinha no início, né, era 2 para 1. E aí no final das contas ficou 1 para 1. Ok? Então, aqui nessa questão a gente vai trabalhar, né? Vou começar a pensar que a nossa regra de 3, a esfalerita com o zinco, né? O dado da questão foi, olha, eu tenho 100 kg de esfalerita, porém aqui no início da questão ele falou que a esfalerita apresenta uma pureza de 75%. Ora, o que isso significa? A gente sabe que no cálculo estequiométrico, a parte impura, ela não reage. Então, da massa que foi dada de 100 quilos, 25% disso é impureza. 25% disso não participa da reação. Eu não posso colocar essa massa para reagir ali. Ok? Então, eu tenho que descontar a parte impura. Eu só posso usar a parte pura, tá? Nessa questão aqui tá super simples, né? Porque a massa que ele deu está em 100, né? São 100 quilos. E 75% de 100 quilos, né? Simplesmente seria você multiplicar por 0,75, tá? Uma conta bem simples, né? Seria 75 quilos, ok? Ou poderia, né, armar uma regra de 3, né? Então, assim, olha, 100 quilos é 100% da minha massa. Mas eu só posso usar 75% disso. Que massa seria, tá? Obviamente, né, que vai dar 75, então uma conta bem simples, tá? Mas para outros valores, né, a gente faz essa regrinha de 3, que você acha o valor tranquilamente, ok? Olha, então vou começar a armar aqui a minha regra de 3, né? Então o dado da questão foi 75 quilos de esfalerita. E a gente já sabe se aqui eu uso massa, aqui em cima eu também vou usar massa, tá? A massa do ZNS foi fornecida, ela é de 97 gramas, ok? E qual é a pergunta? Eu quero saber a massa de zinco metálico em quilos, tá? Então, meu X aqui embaixo do zinco, isso aqui tem que sair em quilos, certo? Então, se aqui eu quero massa, aqui também eu vou usar massa. A massa do zinco foi fornecida aqui, olha, 65 gramas. Ok? Não podemos esquecer, vou fazer no final aqui, olha, temos um rendimento de 80%. Tá? Então, vamos calcular primeiro essa parte aqui, para depois a gente entrar com o conceito do rendimento. Então, olha, a regra de 3, multiplica, inclui e iguala, né? Então, aqui vai ficar x que multiplica 97 igual a 65 que multiplica 75. Ok? Então, aqui, olha, 65 vezes 75, deixa eu dar uma consultada aqui que eu já fiz essas contas para adiantar, 4.875, que vai ser dividido pelo 97. Então, esse x aqui dá 50,25 quilos. Como é característico do Enem, você vai ter essa opção, né? Ou seja, eu cheguei ali na metade da resposta, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas essa resposta aqui não está considerando o rendimento da questão, que é de 80%, tá? Ou seja,
a reação não tem um rendimento total de 100%, né? Nem todo reagente conseguiu virar produto. Existem perdas, né? Assim como a gente faz um bolo, né? A gente bate lá a massa do bolo, fica sempre uma perda ali, né? Nos recipientes, quando você faz um brigadeiro, sobra um pouco na panela, né? Então você tem perdas aí, tá? Nesse caso, esta reação tem um rendimento de 80%. Então a gente precisa descontar esse valor. Então, olha, esse aqui seria o resultado se eu tivesse 100% de rendimento. Mas o rendimento foi de 80%. Então tem uma última regra de 3 aqui, né? Então que valor vai dar isso? Vou chamar aqui de y, ok? Então é só fazer essa regrinha de 3, né? Ou seja, seria multiplicar esse valor aqui, o 50,25, por 0,8, que vai me dar aproximadamente 40,2 quilos, ok? Que eu vou chegar aqui na resposta, que é a letra C, tá? Você pode incluir esse valor do rendimento direto na questão também, ok? Como que você faz isso? Você pode colocar esse 80%, né, aqui, olha, em cima, multiplicando isso por 0,8. Ah, se o rendimento fosse 70%, você multiplicaria aqui em cima por 0,7, tá? Então você já sairia com esse valor pronto também, sem precisar fazer essa última regra de 3, tá? Vai dar no mesmo, você escolhe o jeito que você achar melhor aí, ok? Bom, espero que você tenha entendido essa primeira. Se precisar dar uma reassistida, né, com calma aí, para perceber os detalhes, ok? E aí a gente vai para a próxima agora, tá? Então vamos fazer a nossa segunda. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Olha, então vamos ficar de olho aqui, olha, que já tem um aqui, né? Um percentual aqui, olha. Então ele está dizendo que o ouro de tolo tem 90% de um minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%. Olha, então também temos aqui um rendimento, conforme as equações químicas apresentadas. Então ele deu aqui as massas molares das substâncias, temos as reações, né? E qual é o dado e a pergunta? Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas? Então, olha, temos aqui a nossa pergunta, a massa de ácido sulfúrico em quilos, hein? Que será produzida a partir de 2 quilos de ouro de tolo. Então, o ouro de tolo aqui é o nosso dado da questão, 2 quilos de ouro de tolo, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com a seguinte situação. Ele falou aqui, olha, que o ouro de tolo, né, tem 90% da sua composição desse minério chamado pirita. E esse minério que está aqui, olha, reagindo, está na primeira reação, né? E o ácido sulfúrico está aqui na última. Mais um caso de reações consecutivas, mais um caso onde a gente tem aqui o que a gente chama de pureza, né? Porque o ouro de tolo, esses 2 quilos, não são 100% de pirita, né? A composição é de 90%. Então a gente não vai poder usar esses 2 quilos inteiros, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha. Ora, desses 2 quilos, que é 100% da massa, né? Se fosse 100% puro ali, ouro de tolo, 90% é do FeS2, é da pirita, né? Que massa é isso, né? X. Ora, então seria multiplicar x, né? Seria multiplicar 2 por 0,9, né? Multiplicar por 90 dividido por 100, né? Vai dar 1,8 quilos. Então essa é a massa de pirita, esse é o dado da questão que a gente vai conseguir usar para calcular a massa de ácido sulfúrico que está sendo formada.
E não esquece no final que temos um rendimento, né? Rendimento de também 90%, tá? Então, o que a gente precisa se preocupar agora aqui é com o seguinte, olha, precisamos relacionar a pirita com o ácido sulfúrico, sendo que a pirita está na primeira reação e o ácido sulfúrico está na última. Então, de novo, vou procurar aqui quem é que é produto aqui que aparece como reagente. Olha, repara aqui, olha, nós temos aqui o SO2, que aqui é um produto, e aqui ele está como reagente, tá? Só que eu preciso igualar essa quantidade, gente. Ó, 2 para 8, né? Ou seja, para chegar aqui em 8, eu vou precisar multiplicar aqui por 4. Aí, dessa forma, eu vou ficar aqui com 8, 8 e aqui vai virar 8 também. E aqui agora eu tenho 8 de SO3 e aqui eu tenho um só. Então, aqui eu vou multiplicar por 8. Para que esse 8 de SO3 esteja aqui também 8 de SO3. 8 águas, 8 de ácido sulfúrico. Tá? Então, achei a relação entre o FeS2 e o ácido sulfúrico. São 4 de FeS2, que é a nossa pirita, para 8 de ácido sulfúrico. Tá? Lógico que a gente vai simplificar, né? Esse 4 e esse 8. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Ok? Não precisa trabalhar com 4 e 8, né? Trabalha com 1 e 2, que é mais simples. Certo? Então, olha, vamos montar a nossa regra, né? Que é o nosso próximo passo aí da resolução da questão. Certo? Qual é o meu dado aqui? Olha, 1,8 quilos da pirita. Então, 1,8 quilos. Se aqui é massa, que eu também vou usar massa. Ele já me deu a massa da pirita, 120 gramas por mol. Ok, tá aqui. E aqui eu quero também a massa de ácido sulfúrico. Essa massa aqui também vai estar em quilos. Perfeito. Cuidado que aqui eu tenho 2 mols, então vou multiplicar aqui por 2. E a massa do ácido sulfúrico foi fornecida aqui 98 gramas por mol. Ok? Então, agora, multiplica em cruz iguala, resolve essa regra de 3. Vamos ver quanto que vai dar isso. X que multiplica 120 igual a 1,8 que multiplica 2 vezes 98. Tá? Ora, se você quiser já botar o resultado aqui, 2 vezes 98, né? Tanto faz, ok? Fica a seu critério aí. Bom, olha, então eu adiantei essas contas aqui. Isso aqui está dando 352,8, que dividido por 120 vai me dar aqui 2,94. Será que temos isso aqui nas opções? Ora, temos aqui, ó, letra D, né? Porém, essa resposta não está contando com o quê? Com o rendimento da questão, né? O rendimento aqui, olha, é de 90%. Então, esse valor tende a diminuir um pouco. Então, essa aqui seria a resposta para um rendimento de 100%. Mas o rendimento da reação foi de 90%. Então, qual o valor que vamos chegar aqui? Y. Ok? Então, vai ser 2,94 vezes 0,9. Isso vai me dar 2,64 quilos. Que aí a gente está aqui com a letra C como resposta. Lembrando, se eu quisesse incluir esse rendimento já aqui direto, eu multiplicaria aqui em cima por 0,9. Tá? Fica a seu critério colocar esse valor já aqui, ou se você quiser, né, fazer como eu fiz aqui, um rendimento no final, vai dar no mesmo, tá? Fica a seu critério aí, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, dá uma paradinha, volta, reassiste, tá? E vamos para a próxima questão. Então vamos na terceira questão aí, né? O ácido acetil salicílico AAS, massa molar igual a 180 gramas por mol,
é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, temos aqui uma reação orgânica, né? Muito bem. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Tá? Então, vamos ficar de olho nesse rendimento aqui, que é de 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Ora, então o comprimido tem 500 mg. Me parece um dado, né? Esse valor aí, certo? Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto, né? O comprimido tem 500 miligramas. Qual é a massa de ácido salicílico em quilos? Então, ele quer saber a massa de ácido salicílico em quilos. Repare que o ácido salicílico aqui ele é um reagente, tá? Que deve ser empregada para esse fim. Então, ele quer calcular a massa de ácido salicílico que vai precisar utilizar para fazer 900 mil comprimidos de 500 miligramas cada, com o detalhe de que o rendimento é de aproximadamente 50%. Ora, você olha assim, parece um tanto quanto complexo, né? Mas é uma situação realista, né? Então, você tem uma indústria farmacêutica, ela tem que fazer 900 mil comprimidos, cada comprimido tem 500 miligramas, né? E você vai precisar ali calcular a quantidade de reagente, que é o ácido salicílico que vai ser empregado, né? Com o porém de que o rendimento é só de 50%. Então, a primeira ideia que nos vem à mente é a seguinte: olha, se eu vou ter uma perda de 50%, eu vou ter que colocar um pouco a mais de reagente, porque uma parte do que eu vou colocar vai se perder. Na verdade, a metade do que eu colocar de ácido salicílico não vai virar produto. Então, repare que eu vou ter que colocar um pouco a mais, certo? Ok. Então, olha, vamos resolvendo aí aos poucos, né, para a gente conseguir chegar na resposta. Bom, então vamos começar a resolução. Ó, então, a gente tem aqui, olha, o ácido salicílico. Não preciso escrever a molécula, né? Vou botar só o nome e o produto aqui, que é o AAS. Montando a nossa regra, então, olha, o que a gente quer, né? A gente precisa calcular a massa de ácido salicílico em quilos que a gente vai precisar para produzir 500 miligramas de um comprimido, né? Só que seriam 900 mil comprimidos. Então, esse valor aqui tem que ser multiplicado por 900 mil. Ok? Se aqui é massa, aqui eu vou utilizar massa. Ora, aqui em cima ele deu a massa molar do ácido salicílico, tá? Que é de 138 gramas por mol. Ok? E ele deu também a massa do AS, já que aqui também é massa, tá? A massa do AS é de 180 gramas. Ok? Então, olha, a princípio estamos com a regra montada, só que tem alguns detalhes aqui, né? Essa massa aqui está em miligramas e aqui está em quilos, tá? Então seria importante, né? A gente está aqui com 3 unidades, né? Grama, quilo e miligramas, tá? Então, como ele quer a resposta em quilogramas, tá? Seria interessante a gente passar esse miligramas aqui para quilo, para essa resposta aqui também já sair em quilos, ok? Então, vamos dar uma lembradinha aqui, olha. 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Repara que se eu quero transformar de grama para quilo, eu tenho que dividir por 1000
né? Ou, eu até prefiro, multiplicar por 10 a menos 3. De quilo para grama, né? Você multiplica por 1000. Ou 10 a terceira, né? Mas no caso aqui a gente está com miligramas, né? E quer passar para quilo. Então a gente vai lembrar que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. E aí a mesma coisa, olha, de grama para miligrama eu preciso multiplicar por 1000, ou 10 a terceira, né? De miligrama para grama a gente tem que dividir por 1000, ou multiplicar por 10 a menos 3. Certo? Então, repara aqui, olha, de grama para quilo a gente já precisa multiplicar por 10 a menos 3. E de miligrama para grama eu também preciso multiplicar por 10 a menos 3. E o que a gente quer na realidade, então, é de quilo para miligrama. Então, passar de 1 quilo para miligramas, né, seria uma multiplicação por 10 a menos 6. Ou dividir, né, por 1 milhão, 10 a sexta. Ok? Então a gente vai fazer isso. Vamos passar esse 500 miligramas para quilo, para a gente ficar já com a unidade certinha aqui, ok? Então seria pegar os 500 miligramas e multiplicar por 10 a menos 6. Ora, o que a gente pode fazer aqui é tirar esses dois zeros, né? Eu vou ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Então, olha, eu vou dar uma apagadinha aqui. E aí eu vou deixar assim, olha, já na unidade correta que a gente vai precisar. 5 vezes 10 a menos 4. Já está em quilo, tá? A gente vai continuar precisando multiplicar por 900 mil, né? Porque aqui no caso, 5 vezes 10 a menos 4 corresponde a 500 miligramas só. E a gente quer calcular, né, 900 mil comprimidos. Ok? Então, vou armar essa regra aqui agora. X que multiplica 180 igual a 138 que multiplica 5 vezes 10 a menos 4. E aqui o 900 mil, né? Como a gente está com uma potência de 10, a gente pode, de repente, olha, transformar isso aqui, ó, colocar 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? 9 vezes 10 a quinta. Fica bacana dessa forma, tá? A gente vai conseguir trabalhar melhor. Bom, então, olha, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar uma organizada. 138 vezes 5 vezes 9. E aqui no caso, ó, 10 a menos 4 com 10 a quinta, vai sobrar só 10. Esse 9 aqui ficou estranho, vamos arrumar. E o 180 passa dividindo. Ok. Olha, a gente está fazendo um jeito aqui, você pode fazer diferente, tá? Fica a seu critério aqui. Vou cortar um 0 com esse 10. E o 18, né, posso cancelar com 9. Ficar 2 aqui embaixo. Ok? Então, aqui vai dar 138 vezes 5 dividido por 2. Eu fiz essa conta aqui, vai dar 345 quilos. Bom, essa resposta aqui, então, não considera o rendimento final da reação, que é de 50%. Como a gente está precisando calcular a quantidade de reagente que vai ter que ser utilizada e eu tenho uma perda de metade da quantidade, né, já que o rendimento é de 50%, ó, então esse valor aqui é só 50% do que vai ser utilizado. Quanto que eu tenho que colocar, né, no total? Quanto que é o 100% da massa que eu tenho que colocar, né? Olha, a gente está fazendo isso aqui de cabeça, né? Seria multiplicar por 2, né? 100 é 2 vezes maior que 50, né? Então, aqui no caso, eu vou ter um valor final de 690 quilos, que seria a resposta correta dessa questão, que é a letra D. Bom, se eu quisesse, então, calcular esse rendimento já direto, né, eu teria que adicionar aqui, né, o 0,5, já que é 50% de rendimento. E aí, nesse caso, eu chegaria também nos 690, já
sem precisar fazer essa última regra aqui, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar, dar uma reassistida, ok? E nos vemos na próxima aula. Grande abraço e fiquem com Deus.